Nós estamos aí começando a trilhar por um novo ano, na qual o pastor teve a direção dos céus de ser um ano chamado o ano da frutificação. E o pastor já falou diversas vezes que nem ele às vezes entendeu por que isso, sendo que a gente sabe que precisamos aprofundar raízes, mas o Senhor insistiu que seria o ano da frutificação. E você que está vindo desde do primeiro domingo lá, que foi a virada, dia 31, você tem ouvido palavras de domingo, de quinta, falando que esse ano vai ser um ano de frutificação, vai ser um ano de romper, vai ser um ano em que as coisas vão acontecer. Mas enquanto eu orava, o Espírito me trouxe assim: ok, nós vamos frutificar, nós vamos dar frutos, mas tudo começa com a semente. Amém? Tudo começa com uma semente. A frutificação, ela só acontece porque um dia existiu uma semente. E eu quero nessa noite meditar, eu quero trazer um momento de meditação, que você comece a ouvir isso, trazer isso para o teu coração, entender aí qual momento você está vivendo, para que até o final de 2024 você possa falar assim: eu frutifiquei. Amém? Nós vamos ler um texto muito conhecido que está em Mateus 13. Que? Estava no negócio do profetizando? Você ia pregar isso? Tá vendo? Quando o Espírito quer falar, ele fala, né? Mateus 13, de 3 a 8. Nós vamos ler essa primeira parte. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, agora ele começa essa parábola: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte dessas sementes caiu num terreno pedregoso ou rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Nós vamos parar por aqui nesse momento. Vamos entender que a semente é o quê? A semente é o Evangelho, a semente é a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, que a semente é Jesus no nosso coração, é Deus no nosso coração, é o reino de Deus, a mensagem central ali do Evangelho, que é a salvação. Essa é a semente. E essa parábola, que era uma maneira que Jesus encontrava para explicar as coisas, ela fala de um semeador que saiu jogando essas sementes. E aí fala desses 4 tipos de terreno que as sementes caíram. E nós entendemos terreno como o quê? Todo mundo aqui sabe. O terreno da parábola é o quê? Coração. Respondeu igual a tia da escolinha, né? Coração. Isso, o terreno, ele é o nosso coração. E eu queria com vocês estar passando por esses 4 terrenos, porque antes de frutificar, nós precisamos entender a semente como a palavra de Deus. E essa palavra, querida, ele é para você que está aqui essa noite. Eu vou especificar muitas coisas para a igreja, para nós, para você que está em casa, que é a igreja também, mas está em casa hoje. E eu quero começar falando do primeiro terreno, e eu vou falando os versículos e vocês colocam fazendo um favor, tá? Esse primeiro aqui, porque chega depois, Jesus pega os discípulos dele e fala: vem cá que eu quero explicar para vocês o que eu quis dizer com aquela parábola do semeador. E aí Jesus segue explicando, e nós vamos pegar essa explicação para estar aplicando isso na nossa vida. E eu peço isso, comece a sondar o seu coração. Você quer frutificar até o final de 2024? Comece a entender onde você está nesse processo. Amém? Então, no versículo 19, fazendo favor, Jesus começa a explicar o primeiro terreno, que é o quê? Quando alguém ouve a mensagem, é aquela porção de semente que caiu na beirada do caminho e não brotou. E aí Jesus explica que é quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. E aqui eu quero trazer realmente
particularizar você, eu. Você tem certeza que a semente não caiu ainda na beira do caminho do seu coração? Onde a semente caiu? E aí eu quero falar para vocês, ó. A semente, que é a mensagem, o evangelho, a palavra, o reino, ele cai nos corações não receptivos. À beira do caminho são corações não receptivos, não recebem bem aquela mensagem, duros, distraídos, incrédulos, que não entendem. Essa semente, ela nem entra no solo, ela não chega nem a entrar. E porque ela não entra no solo, ela não germina, ela fica desprotegida lá na beira do caminho. Por isso que Satanás consegue ir lá e roubar. Às vezes ele rouba essa semente que ficou na beirada do caminho, aqui dentro da igreja. Você acabou de receber uma mensagem, você acabou de receber uma palavra, o pastor está falando, o líder está falando, alguém está lançando. Porque o semeador é quem lança a mensagem, é quem está lançando a palavra. Hoje eu estou semeando aqui. Quem está ministrando, o teu líder de célula, quando ele está lá ministrando, ele está semeando naquele momento. E aí muitas vezes nós estamos aqui, nós nos dignamos a vir à igreja, a botar uma roupa, a chegar aqui, mas o nosso coração está endurecido, está duro, sabe? Por falta de perdão, por coisas da vida que você está passando, ou às vezes você está distraído demais para deixar essa semente entrar no seu coração. Quantas coisas nos impedem? Às vezes você está até começando a receber, você falou, olha que palavra boa. Aí alguém do lado faz você perder a bênção na hora. Alguém do lado se moveu, falou, cochichou, ou você viu alguém que você não gosta, que você tem algum problema. Às vezes dentro da igreja, o inimigo consegue vir e roubar a semente da mensagem. Às vezes não é dentro da igreja, mas às vezes é na porta da igreja. A hora que você sai lá, é uma notícia que você vê no teu celular, é alguém que você viu, aquela pessoa que não olha para você, mas ela olhou para o outro ela abraçou, e você ela não abraçou, aquilo lá já roubou tua semente. Às vezes é na tua casa, você veio aqui, está tudo lindo e maravilhoso, ai a sementinha caiu, mas quando você chega na tua casa, aí às vezes o inimigo usa até gente dentro de casa para roubar a semente do teu coração. E se às vezes não é na tua casa, é no outro dia quando você chegar no trabalho. No outro dia cedo você chega, yes, recebi a palavra, ai, aquela mensagem foi para mim, agora vai virar, agora vai ser. Aí, alguma coisa no trabalho acontece, ou um problema, uma dificuldade, ou uma pessoa que muitas vezes foi usada para poder roubar aquela mensagem do seu coração. Essa palavra, essa mensagem, essa semente, ela nem entra na terra, e o inimigo ele só consegue roubar porque ela não entrou. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, em primeiro lugar, a semente pelo menos entrou no terreno aí, você vai se sondando. Em segundo, versículo 20 a 21. Calma que você está achando que você não vai chegar, vai chegar. O segundo terreno, 20 a 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso ou rochoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí aqui eu quero ilustrar para vocês que quando fala esse terreno pedregoso ou rochoso, a gente imagina aquele monte de pedra, né, entulhando assim. Eu estava estudando e eu vi que não é isso. Esse terreno, ele é uma rocha maciça com uma camada de terra por cima. Então, quando a semente cai, ela entra naquela terra, ela até começa a germinar, porque tem um pouco de terra lá. Mas chega uma hora que ela vai chegar numa rocha, é algo muito duro, que ela não tem como aprofundar mais as suas raízes. Então, ela chega a começar a germinar. Olha lá, uma fina camada de terra. Eu vou ler porque eu escrevi tanta coisa que eu não queria perder. É uma fina camada de terra por cima de uma rocha maciça. Essas são as pessoas que ouvem a palavra, vêm na igreja, ouvem uma mensagem, gosta do evangelho, se emociona, se entusiasma, mas as raízes não se aprofundam. Infelizmente, hoje está abarrotado nas igrejas.
está abarrotado de corações, de terrenos que entram, se emocionam porque é lindo, uau, o louvor, a luz, alguém veio, ministrou comigo, falou, profetizou a palavra e pai, você, aquele entusiasmo, só que você não permite que as suas raízes se aprofundem, você não permite se aprofundar mais no evangelho, eu vou falar mais para frente como se aprofundar, ficam superficiais. E aí, quando surgem as dificuldades da vida, os problemas, os conflitos, as perseguições, eles não têm fé suficiente para permanecer. Abandonam Jesus, abandonam a igreja e abandonam aquilo que eles tinham tanto amado. Esse é o terreno pedregoso. Esse é o terreno, é a rocha do coração que tem só um pouquinho de terra, que recebe a semente, alegre, entusiasmado, começa a vir, começa a frequentar, começa, não, esse ano vai, agora eu vou viver, agora é comigo, eu vou frutificar, no outro ano eu vou romper, no outro eu vou tudo, mas parece que quando surge a dificuldade, quando o negócio vem e bate forte, bate, todo mundo sabe o que bate, ou bate na saúde, ou bate na vida financeira, ou bate em tantas coisas. Aí quando vem a situação, quando vem o conflito, quando vem aquela parte difícil da caminhada, que até Jesus teve que ter ali, aí essa pessoa fala, não. Aí ela se afasta de Jesus, aí ela não lê mais a Bíblia, aí ela não permite que as raízes dela se aprofundem, e ela acaba morrendo, ela acaba murchando. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que estão afastadas de igreja, deixaram a semente entrar. Você sabe que deixou. Sabe aquela pessoa, às vezes você está até lembrando de alguém, fala, eu sei que ela deixou entrar, eu sei que ela conheceu alguma coisa, mas não teve fé suficiente de permanecer diante das dificuldades, não teve fé para crer que o Deus que efetua o crescimento é o Deus que nos livra das aflições, que nos livra de todo mal, que nos dá cura, que nos dá poder. Ou será que é você que está ouvindo essa noite, que se sente esse terreno, fala, não é alguém que eu estou pensando não, acho que sou eu. Eu sou esse terreno, porque eu venho aqui, eu me empolgo, eu me emociono, parece que vai, mas sei lá, faz 3 anos e não vai. E quando surge alguma coisa, em vez de eu criar coragem para aí sim me apegar mais em Deus, ler mais a Bíblia, cantar mais louvor, ir mais na igreja, ter comunhão com os irmãos, eu faço o contrário. Eu viro as costas para tudo, eu saio até falando mal, eu não quero saber de nada. E aí estou eu aqui de novo, talvez pela 2ª, pela 3ª, pela 4ª vez, dizendo que esse é o meu ano e eu vou frutificar. Agora quero falar para vocês do 3º solo. Ele está no versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Olha, confesso para vocês que esse ponto foi o que o Espírito mais falou comigo. Porque ele diz respeito a muitos de nós. Presta atenção no que esse texto está falando. Aqui o problema não é o solo. O solo recebeu. O solo recebeu aquela semente. Ela germinou. Essa semente ela começou a crescer. Ela pode até crescer até um certo ponto. Mas as suas folhas e os seus galhos são sufocados pelos espinhos que a impedem de frutificar. Então, presta atenção no que eu vou falar. Acredito que muitos possam estar aqui nesse solo. Entendem a palavra, a mensagem, criam um certo nível de raiz, se aprofundam, conhecem, vão além. Crescem, chegam a ter galhos e folhas, mas não avançam daí. Não chegam à maturidade e frutificam. Essas pessoas são seduzidas pelas riquezas, pela beleza, projetos pessoais, egoísmo, e tudo isso o sufoca e o impede de frutificar. Queridos, aqui o Espírito claramente me falou que muitos de nós estamos nesse solo. Talvez quando eu comecei a ministrar, você pode ter falado assim, isso aí é palavra para novo convertido, para iniciante, né? Que nem sabe ainda que solo é ele. Mas o Espírito me mostrou que não. Que muitos de nós estamos aqui e a semente entrou em nós como um solo espinhoso.
nós frequentamos, nós deixamos a semente germinar, nós criamos raízes, a gente frequenta uma célula, lê a Bíblia, participa, faz as coisas. Só que a gente começa a olhar para o lado e as coisas que são nossas. Ai, o meu trabalho, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso de 2, de 3 empregos. Ai, eu preciso ser rico, eu preciso ganhar dinheiro. Ai, a minha beleza, eu preciso me cuidar. Gente, olha, de verdade, espero que se alguém aqui, pensando se eu falo. Se alguém aqui se identificar, não estou pensando em ninguém. Mas eu não sei que mistério acontece, que pessoas, quando começam a ficar bem, a pessoa estava gordinha, aí ela emagreceu. Ela estava mal arrumadinha, sei lá, começou a ganhar um dinheiro, ficou melhor. A pessoa se afasta de Deus. Eu não estou falando que é geral não, tá? Mas eu tenho reparado pessoas fazendo isso. Parece que quando elas estão com a autoestima legal, elas não precisam mais de Deus. Então, às vezes, isso está sufocando ela de frutificar, porque aí ela parou ali, ela parou no meio do caminho. Assim, quantas outras coisas têm nos sufocado e não deixado com que a gente frutifique. Agora, escuta essa frase. Achei isso incrível. O ato de dar frutos só acontece quando não somos egoístas, e sim altruístas. Porque a árvore, ela dá frutos para alimentar os outros e não a si mesmo. Gente, a hora que o Espírito ministrou isso no meu coração, fez todo sentido essa palavra. Quantas vezes nós não frutificamos, porque o fruto, ele é para outra pessoa comer. O fruto, ele glorifica a Deus. O fruto, ele não tem a ver comigo. E enquanto eu estou enredado nos espinhos, enquanto eu já conheço Jesus, enquanto eu já estou numa célula, já estou numa igreja, já li a Bíblia, quantos falam, já fiz até seminário, fiz isso, fiz aquilo, mas não frutificam, não geram frutos, não alimentam as pessoas, porque não amadurecem, porque estão enroscados nos espinhos das próprias vontades, do egoísmo, das suas aspirações, porque eu quero passar naquele concurso e eu vou usar todas as horas do meu dia para passar naquele concurso, e assim por diante. Não vou me estender, porque hoje é mais curto, né? Enquanto eu só penso em mim e nas minhas coisas, eu não frutifico. Será que nós somos esse terreno aí, esse solo cheio de espinhos? A semente entrou, criou uma raizinha, cresceu um pouquinho, mas as coisas em volta me sufocam tanto. As coisas em volta que eu quero, que eu gosto, que eu preciso, que eu acho importante, me sufocam tanto, que eu não consigo amadurecer e eu não consigo frutificar. Vamos passar. O quarto solo, versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui realmente é aquele terreno que está preparado, é aquela pessoa que vem, que ouve, ou escuta uma mensagem, ou aquela pessoa que recebe a mensagem. Ela deixa aquela mensagem entrar no coração dela, ela rega, ela cuida daquilo, e aquilo transforma a vida dela, a ponto de dar frutos a 30, 60, 100. Uma árvore dá 30, dá 60, dá 100, dá muito mais sementes do que aquela uma que foi plantada. Solo bom e fértil é aquele coração que recebe a mensagem e se permite ser transformado por ele. Quando a semente cai nesse solo e começa o processo de germinação, só termina quando der muitos frutos. E a gente não vai conseguir entrar aqui no que é dar muitos frutos. Isso vai ser desenrolado durante um ano, nos cultos que vocês vierem, nas palavras que vocês ouvirem. Mas dar frutos significa cumprir a missão, cumprir o propósito. Para que você está aqui? Para ser árvore linda, bonita, cheia de folha, que vem de longe? Não. Eu estou aqui nessa terra para um propósito. Deus chamou uns para, outros para. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Todos nós fomos chamados para frutificar em algo. Que seja no dom da hospitalidade, da misericórdia. Não precisa ser em grande escola. Não, eu frutifico quando Deus me chama para ser um pregador, ou um professor de escola bíblica, ou um cantor, ou não. Eu
Eu dou frutos quando eu cumpro o chamado que Deus deu para mim, não importa ele qual seja. Nós estamos caminhando para o fim, queridos. Estou preocupada com a hora, que da última vez eu preguei muito rápido, muito demorado. Agora, uma coisa muito interessante. Quando cai nessa terra boa, eu queria falar com vocês também, olha só que interessante. Primeiro a gente precisa entender qual é o nosso solo, em que estágio nós estamos com a nossa semente, com a mensagem que a gente recebeu. Que solo eu sou? Se você perceber que você é o solo pedregoso, muda esse teu solo, bota mais terra em cima, faz alguma coisa para que a tua raiz tenha lugar para crescer. Se você identificou que a semente nem entrou no seu coração ainda, o Senhor manda essa palavra para que você hoje permita que essa semente consiga entrar na terra do seu coração, consiga germinar, consiga dar fruto e você consiga ter sentido na sua vida. Se de repente você identifica que a tua terra, o teu coração, o teu solo é aquele com espinhos, quem vai tirar os espinhos? Eu vou tirar os espinhos. Eu vou identificar o que está sufocando a vontade de Deus na minha vida. Eu vou identificar o que está fazendo com que eu não cumpra o meu chamado. Quais são essas coisas da vida, essas coisas exteriores que tanto estão me encantando a ponto de não permitir que eu amadureça e chegue a dar frutos para a glória de Deus. Mas aí eu quero falar que se você fala assim, ok, não, mas o meu terreno é o fértil mesmo, viu? Eu identifiquei, o meu terreno é esse. A semente, ela entrou. Eu sei que a semente entrou. Eu amo a palavra do Senhor. Eu tenho procurado com que ela transforme minha vida. Aí eu quero entrar num segundo processo com vocês, que não vai demorar tudo isso, 2 minutos. Mas mesmo que a semente entrou, então a gente já partiu do pressuposto que você é o terreno fértil, que a semente consegue entrar, consegue germinar, mas ainda assim existe um processo até dar frutos. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque talvez você está ouvindo, ano da frutificação, uau, aí você olha para olha aquilo lá tá rolando, olha aquilo lá está acontecendo, olha com aquela pessoa está acontecendo, e às vezes fala, mas para mim parece que não, parece que eu estou ainda no começo. Talvez você esteja no começo, porque mesmo que a semente entrou, mesmo que a sua terra seja fértil, existe um processo dessa semente virar uma árvore até ela dar frutos. Talvez você esteja no processo inicial. E eu anotei um negócio lindo aqui, porque eu fui estudar um pouquinho botânica. Estudar não, fui ler, né? Fiquei encantada, muito interessante. Mas falando que na germinação da semente, ela precisa de água na terra. Ou vai pôr, ou se a pessoa que plantou não colocar, aquela terra em volta, ela precisa ter água, ela precisa ter umidade. Para quê? Porque aquela semente, ela vai absorver toda a umidade, ela vai inchar, e quando ela inchar, é que ela vai romper aquela camada externa dela, e aquela camada externa dela é que vai gerar a primeira pontinha de raiz e aquele primeiro brotinho verde em cima. Então, se eu não tiver encharcado, eu não vou romper. Se eu não estiver encharcado, eu não rompo. E se eu não rompo, eu nem começo a entrar no processo da frutificação. Nós precisamos estar encharcados do quê? Da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, da presença dEle. É Ele que nos encharca, é Ele que encharca a nossa semente e faz com que ela brote e que ela comece a crescer para baixo, para dar raízes, e comece a crescer para cima, para virar uma árvore. E se você é uma semente, se você está germinando, a primeira fase ali dela, eu li também, achei muito bonitinho. Aquelas primeiras folhinhas que surgem, tem um nome que eu não lembro, mas elas não são capazes de fazer fotossíntese. Elas são folhas iguaizinhas quando elas forem grandes, mesmo formato, já é verdinha, só que ela ainda não é capaz de fazer a fotossíntese, porque a planta, ela mesma faz a comida dela, né? Tudo que é verdinho faz a fotossíntese, ela pega o sol, ela pega a água, o ambiente, tudo mais, e ela transforma aquilo em nutriente para que ela possa se desenvolver. Mas essa primeira plantinha, ela ainda está sobrevivendo com aquilo que está na terra, com aquilo que está lá dentro da semente, que tem nutrientes lá, mas ela ainda não consegue fazer a sua fotossíntese. Talvez você seja essa plantinha, que eu não lembro o nome das folhinhas, vou pesquisar depois, que você já está germinando, você está conhecendo Jesus, você está amando a palavra, você quer ver sua vida transformada, mas você talvez seja
essa baby planta, que ainda precisa de cuidado, ainda não sabe fazer a fotossíntese sozinha. Aí você vai caminhar com alguém da tua célula, com alguém de algum ministério que você esteja inserido, com um irmão em fé, para você continuar crescendo. Então olha, eu sou semente, eu sou uma plantinha bebê, vamos dizer assim, que ainda não sabe fazer os seus nutrientes. E em seguida eu continuo crescendo. Eu passo por uma fase onde o meu caule cresce e minhas folhas começam a se desenvolver. Ainda não está na plenitude, mas eu estou crescendo. O caule está engrossando. As folhas agora já fazem a sua fotossíntese. Já consegue. É quando você consegue ler tua Bíblia sozinho. Quando você consegue ir para a igreja sem ninguém precisar te chamar. É quando você já consegue orar, ligar um louvor, buscar Deus, você já começa a se nutrir. Você começa já a entender que você pode buscar os nutrientes. Deus te deu tudo aquilo que você precisa para se fortalecer nele. E eu não vou me delongar nisso, que não é o caso, mas a árvore, ela continua esse processo de crescimento até ela atingir a estatura máxima dela, o vigor máximo dela, com seus troncos, com as suas folhas, com aonde ela precisa chegar. E quando ela chega neste lugar, aí então essa árvore, aí então essa planta, ela entra no estágio de amadurecimento. E só quando ela entra no estágio de amadurecimento, é que ela consegue gerar frutos. Eu quero ler aqui dois negocinhos que eu fiz um print, que não deu tempo de eu escrever. Aqui. Ah não, esse eu já falei. Olha que interessante. A suscetibilidade das plantas às doenças diminui à medida que amadurecem. A suscetibilidade das plantas às doenças, ela fica sensível à doença, isso aí vai diminuindo à medida que ela amadurece. Isso é botânica. Mas isso é espiritual. Porque à medida que eu amadureço, à medida que eu aprendo a me nutrir do Senhor, à medida que eu entendo o meu chamado, meu propósito, que eu caminho para a maturidade, as coisas não pegam mais a gente do jeito que pegava. Sabe quando não pega do jeito quando começou, parece que tudo acontecia, tudo virava de ponta cabeça, e quando virava você não conseguia. E era quando você chega num nível de maturidade, as coisas não te pegam mais tão fácil assim. É nesse nível que nós queremos chegar. É nesse lugar que nós queremos chegar. É nesse nível de maturidade. E aqui só mais uma coisa que eu também achei interessantíssimo. Também é da botânica, não é do... O sabor, a textura, os componentes nutricionais e a aparência da fruta são determinados durante o estágio de amadurecimento. Então, todo o teor nutricional, a forma, a beleza, o valor do fruto, ela é adquirida na fase do amadurecimento. Quantos de nós não estamos chegando ainda, nem nessa fase? Nós somos chamados para dar frutos. Quero ler 2 textos com vocês. João 15, de 1 a 2. Que você pode estar falando, mas isso é para mim? Isso é para todo mundo. Todos nós somos chamados. Eu sou a videira, Jesus aqui está falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, era só 1 e o 2, agora o 16. 15 e 16. 15 e 16, desculpa. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, o próprio Deus, Ele nos criou para que nós possamos dar frutos. Então, ninguém aqui é isento de dar frutos. Qual é o seu fruto? Não sei. É você e Deus, é no seu crescimento, é na tua vida com Deus. Ele vai te mostrar quais são os frutos que Ele espera de você. Frutos que alimentem as pessoas e que glorifiquem o nome dEle. Nunca esqueçam disso, queridos. Os frutos, eles sempre serão para alimentar os outros e para glorificar a Deus. Olha isso, também achei tremendo. O que é o fruto? O fruto, ele é a proteção da semente. E quem produz frutos libera novas sementes, perpetuando as espécies
façam discípulos. Então, se eu me torno alguém maduro, que frutifica, e o fruto é o detentor, é o guardião da semente. Quando eu der fruto, eu estou naturalmente perpetuando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Quando eu dou frutos, eu alcanço a vida das pessoas. Quando eu dou frutos, amadureço e dou frutos, eu perpetuo a obra do Senhor na minha vida, na vida da outra pessoa. Eu ajudo a instaurar o reino de Deus aqui neste lugar. E eu vou ler 2 textos para encerrar com vocês. E eu quero orar. 1 Coríntios 3:6. Coríntios 3:6. 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Aqui ele está num contexto de cuidado. Era Paulo falando que às vezes assim, ai meu Deus, o suor está ardendo meu olho. Jesus. Paulo aqui está falando, porque às vezes você evangelizou aquela pessoa, você chamou ela para ir para a igreja, você falou de Jesus, ela nunca foi. Aí depois de 2 anos, ela vem para a igreja. Só que aí ela conhece o Caio, e o Caio fala, vamos para a minha célula. Aí ela vai para a célula do Caio, o Caio vai discipular ela. Aí ela vai ficar 2, 3 anos, de repente ela sente o chamado e vai para o ministério de intercessão, e ela continua lá sendo cuidada pelo Luiz Guilherme, e de repente naquele momento da vida dela que ela vai dar frutos visíveis. Aí essa palavra fala assim, olha, um plantou, um regou, o outro colheu, mas onde eu quero chegar? Quem dá todo o crescimento é Deus. O crescimento, ele sempre vem de Deus. O que eu posso fazer? Eu posso olhar qual terreno eu sou. Eu posso limpar o meu terreno. Eu posso afofar o meu terreno. Eu posso limpar o meu terreno. Tirar aquelas ervas daninhas. Tirar os espinhos. Tirar tudo aquilo que está sufocando. Eu posso cuidar para que o terreno do meu coração seja sempre um terreno fértil e bom. Onde a palavra cai e aquilo lá vai para frente. Aquilo lá vai virar. Isso eu posso fazer. Não é Deus que vai fazer. Ele não vai vir aqui enfiar a mão no teu peito, abrir teu coração e enfiar. Ele não vai fazer isso. O Espírito Santo gentilmente nos conduz a acreditar, a sermos convencidos. Mas Deus não vem e arranca isso de volta de você. Ele não vem com uma britadeira e vai lá no teu coração duro e até ver teu coração quebrar. Isso quem faz sou eu. Através da oração, através da busca, através de estar no ambiente. Onde está um negócio que eu marquei que estava legal, que tem a ver com isso? Eu pulei um monte. Para esse crescimento saudável, a planta precisa de solo fértil, água, sol e nutrientes. Eu e você precisamos de ambiente ideal também, para se desenvolver, que é palavra de Deus, Espírito Santo, oração e comunhão com os irmãos. Nós precisamos estar nesse lugar de comunhão, esse lugar de palavra, nesse lugar de oração, nesse lugar de louvor, porque senão também o teu coração está fofinho, a semente, a palavra, a mensagem foi lançada, mas você não está num ambiente favorável, você não está num ambiente que tenha tudo isso, a tua planta também não vai para frente, a tua árvore também não vai crescer. Eu vou terminar por aqui, eu quero terminar e eu quero falar isso, que nós temos a nossa parte a ser feita. Essa palavra ela veio com qual intuito? Com o intuito de nos focar, parar de olhar talvez agora para o frutificar e olhar onde eu estou para frutificar. Primeiro, a semente já entrou no meu coração. Segundo, se ela entrou, ela tem lugar suficiente para ter raízes. Tem espinhos, tem coisas da vida que ainda estão me sufocando. E parece que quando eu vou, eu não vou. Parece que quando eu melhoro, eu não melhoro. Parece que quando eu pego firme, alguma coisa vem e me sufoca. O meu olhar é desviado. Eu tiro o meu olhar do Senhor e meu olhar vai para as coisas que estão fora. Para o meu trabalho só, para o meu sucesso profissional. Para minha família, que tem, família é mais importante, mas não mais que Deus. Eu preciso entender aonde eu estou. E se o meu coração é esse terreno fértil, é esse terreno bom, em que estágio eu estou do crescimento?
Eu ainda sou uma sementinha que precisa ser encharcado da palavra e do Espírito para inchar e explodir numa raiz e num broto. Ou talvez eu sou essa raiz, esse broto aí começando a crescer, já com as primeiras folhas, mas eu ainda preciso de cuidado, eu ainda preciso de ajuda. Aí você tem aqui as células, os líderes, os irmãos que estão aí para te ajudar. Não caminhe sozinho. Talvez você já está crescendo um pouquinho mais. Talvez você já esteja com as suas cascas mais grossas. Talvez você já esteja com as suas folhas vistosas. E realmente talvez você vá frutificar logo. Mas nós precisamos entender em que algum desses estágios nós estamos. E nós precisamos olhar para este lugar e desejar estar no lugar final de frutificar. É o que eu falei. Talvez você vai falar assim: nossa, Nil, você está falando tudo isso agora, ó. Estou pensando que eu acho que eu ainda estou aquele terceiro solo, que tem uma raiz, que está legal, mas que está seduzido pelas coisas do mundo, eu não consigo amadurecer e frutificar. Então esse é o tempo de você tomar a decisão de tocar no teu solo, porque o crescimento vem de Deus, mas eu preciso preparar esse lugar, eu preciso ter esse lugar favorável, porque a mensagem está sendo lançada, as sementes o tempo todo dia estão sendo lançadas, todo dia estão sendo lançadas, não é falta de semente, terreno todo mundo tem, você está preparando o seu terreno como? E vai chegar um momento que, se nós passarmos por todo esse processo e não pararmos, nós vamos frutificar. Querido, nem que for no último dia do ano, nem que for, a Marinho já contou em alguma palavra, não sei, mas falando que a gente começou um processo de emagrecimento, de saúde, em novembro. As pessoas falam assim: vocês são doidos? Vai passar Natal, Ano Novo, férias, e vocês vão ficar sem comer? Como é que vai ser? Nós falamos: mas Deus falou, a gente não pode mais, foi um negócio urgente. Foi em novembro que nós nos alinhamos. Foi o ano do alinhamento. Nós passamos talvez o ano inteiro sem alinhar o que o Espírito queria. Em novembro, ali no gongo, a gente alinhou isso. E você, é o ano de frutificar, é o ano de você começar a gerar frutos, é o ano de você começar a amadurecer na presença do Senhor, a viver de acordo com a vontade do Senhor, a olhar para Ele, gerar frutos vistosos, que alimentem as pessoas e glorifiquem o nome de Deus. Nem que for no último dia do ano, mas o processo precisa começar em algum momento. Ou às vezes esse processo está interrompido, ele precisa continuar, para que você realmente viva na integridade o ano da frutificação. Amém? Você pode se colocar em pé para nós orarmos?